Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? É em ritmo de São João que vamos dar início a mais uma aula de gramática. Então, peguem o livro de vocês, lápis, borracha e acompanhem a nossa aula com bastante atenção, ok? Vamos lá! Bom, a nossa atividade treino, que nós vamos responder juntos, vai ser a resolução da página 30 a 33, certinho? Na página 30, então, nós vamos ter o início do capítulo 2, que fala sobre as orações subordinadas substantivas. Sim, até então a gente viu que era período simples, composto, as orações coordenadas, né? E como as orações coordenadas eram classificadas. Agora nós vamos estudar as orações subordinadas substantivas. Para isso, vocês podem dar uma pausa agora no vídeo para ler aí a tirinha do Fernando Gonçalves com bastante atenção, tá bom? Olhem só, a tirinha diz o seguinte: seria bom ler meu jornal agora. Seria bom saber as notícias. E aí no terceiro quadrinho ele já está um pouco frustrado, com a cara de frustrado. No quadrinho seguinte ele já diz: seria ruim ter que trocar de cachorro. Ele é meio lerdo com indiretas. Página 30. A tira é um bom exemplo da intencionalidade discursiva presente nos enunciados. Letra A. Qual é a intencionalidade da fala do dono do cão no primeiro, segundo e quarto quadrinhos? Ou seja, por que ele falou? Com que intenção ele falou, né, essas falas aí do primeiro, segundo e terceiro quadrinho? Qual foi a intenção dele? O dono do cão quer que o animal vá buscar o jornal dele. Então, ele disse o que disse com a intenção de que o cachorro fosse buscar o jornal para ele. B. Qual é o sentido das palavras indiretas no quinto quadrinho? Significa não dizer as formas de forma direta, ou seja, do que você realmente quer, né? Você deixa a entender. Isso se chama indireta. Segunda. Nos dois primeiros quadrinhos, a personagem produz falas que começam com a expressão seria bom. No quarto quadrinho, inicia a frase com seria ruim. Letra A. O que sugere o terceiro quadrinho sem balão de fala? Sugere que o dono do cão espera um pouco para ver se o animal vai buscar o jornal, né? Por isso que ele fica um pouco com aquela cara de frustrado, porque ele está esperando o animal entender a indireta dele. Página 31, terceira questão. Observe e compare estes enunciados. Seria bom e meu jornal. Seria bom ler meu jornal. Letra A. No primeiro enunciado, há uma oração. Qual é o sujeito dela? E qual é o predicado? Bora lá. Por que diz que só há uma oração no primeiro enunciado? Porque eu só vou ter um verbo, que é o verbo seria. O sujeito é meu jornal e o predicado seria bom. Letra B. No segundo enunciado, há duas orações. Uma delas desempenha a função de sujeito da outra e a outra de predicado. Identifique-as. Bora lá. Na segunda, nós vamos ter duas orações. Seria bom é a primeira oração, porque nós vamos ter o seria aqui. E ler meu jornal é a segunda, porque nós vamos ter ler aqui. Qual vai ser, então, a função de cada uma delas? A oração ler meu jornal desempenha a função de sujeito da oração. E seria bom é o predicado da oração ler meu jornal. Certo? O sujeito, então, é quem está sendo aí, como se fosse responsável por executar a ação. Só que ler meu jornal seria bom. Se você tiver em dúvida quanto ao sujeito, tenta colocar o que você acha que é sujeito para frente do que você acha que é predicado. Se eu dissesse ler meu jornal seria bom, o sentido estaria completo. Então, o que seria bom? Ler meu jornal. Portanto, ler meu jornal é o sujeito. O que seria bom agora na primeira oração? Meu jornal. Então, se seria bom meu jornal, então meu jornal é o sujeito. Se a resposta da sua oração for
por exemplo, ler meu jornal, então nós temos então o sujeito. Oração subordinada substantiva é aquela que tem valor de substantivo e exerce, em relação à oração principal, a função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal ou aposto. As orações subordinadas substantivas são geralmente introduzidas pelas conjunções subordinativas integrantes que e se. Podem também, em alguns casos, ser introduzidas por um pronome indefinido, por um pronome ou advérbio interrogativo ou exclamativo. Veja ao lado. E aqui nós temos alguns exemplos. Mas bora dar um pause aqui. O que vem a ser a oração subordinada? A oração subordinada é aquela que vai depender de uma informação anterior da outra, tá? Ela tem uma dependência aí em relação à oração que nós vamos chamar de principal. As orações coordenadas, elas são independentes, ou seja, ela não precisa de uma ou outra oração para ter o seu sentido completo. Já na oração subordinada, nós vamos ter as orações dependentes, que elas vão depender da outra oração para ter o seu sentido completo. Bom, para eu saber se a oração é subordinada ou não, eu vou fazer o quê? Questionar a oração. Se a oração precisar de um sentido dito na oração anterior ou na oração posterior, ela é subordinada, porque ela é dependente. E quando é que ela vai ser substantiva? Quando ela exercer a função de substantivo. E as funções exercidas por um substantivo vão ser quais? Vai ser função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito ou aposto. Pensem, que funções sintáticas um substantivo pode exercer? Então, se as funções sintáticas possíveis de um substantivo vão ser as funções sintáticas exercidas por uma oração subordinada substantiva. Mas tem uma dica bem melhor e bem mais fácil de vocês compreenderem, então, esse conteúdo. Olhem só, se você puder substituir as orações por isso ou por aquilo, nós vamos ter uma oração subordinada substantiva. Classificação das orações substantivas. Como eu já falei anteriormente, as classificações sintáticas exercidas pelo substantivo vão ser as mesmas classificações das orações substantivas. Vamos começar pela subjetiva. Quando a gente diz que uma oração subordinada substantiva é subjetiva, eu estou me referindo que ela está exercendo o papel de sujeito. Olhem só, é certo que ele trará os refrigerantes para o almoço. Como é que eu identifico uma substantiva? Substituo ela por isso. É certo? Isso. Isso é certo. Onde tem o isso, onde eu substituí o isso, é o que eu vou chamar de oração subordinada substantiva. Nesse caso aqui, ela vai ser subjetiva porque ela está exercendo o papel de sujeito. Isso é certo, né? Eu vou ter aqui o verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito, né? Isso é certo. O que é certo? Isso. Eu estou me referindo a uma qualidade do sujeito. Portanto, aqui eu tenho um predicativo do sujeito. E toda essa oração ela é chamada de subordinada substantiva subjetiva. Certinho? Objetiva direta. Exerce a função de objeto direto do verbo da oração principal. Espero. Quem espera, espera algo. Então, esse verbo aqui, espero, ele vai ser a oração principal e ele está precisando de um complemento, né? O espero, o verbo, está precisando de um complemento. Se espera algo, então está precisando de um objeto direto. O objeto dele vai ser que você se divirta bastante nas férias. No caso, vai ser um objeto com verbo. Se é um objeto com verbo, logo o objeto dele vai ser uma oração. Espero isso. Se deu para substituir sem nenhum problema de sentido, oração subordinada substantiva. Então, oração subordinada substantiva objetiva direta. Por quê? Porque eu dependo.
Que você se divirta bastante nas férias. Que você se divirta bastante nas férias o quê? Espero. Então, precisei da informação da oração anterior para essa oração ter sentido completo. E ela é subordinada porque ela depende da oração principal. Substantiva porque pode ser substituída pelo pronome isso, né? Espero, isso. E objetiva direta porque ela está exercendo o papel de objeto direto do verbo espero. Objetiva indireta. É o mesmo raciocínio da objetiva direta, só que agora aqui eu vou ter um objeto indireto. Então, vou ter na oração principal um verbo transitivo indireto. Lembrou-se de que ainda não entregara a pesquisa ao professor. Quem lembra, lembra de algo, de alguma coisa. Portanto, o objeto aqui é preposicionado, objeto indireto. Ele lembrou-se ou ela lembrou-se disso. Se eu pude substituir a oração por esse pronome sem a alteração de sentido, então eu tenho uma oração subordinada substantiva. Lembrando, é subordinada porque depende da informação lá da oração principal. Substantiva, porque vai exercer o papel de um substantivo e porque eu estou trocando pelo pronome isso sem nenhum problema de sentido. Objetiva indireta, porque ela está complementando a informação do verbo lembrou-se. Predicativa. Vai exercer a função de predicativo de um termo que é sujeito da oração principal. No caso, vai ser predicativo do sujeito, tá bom? O problema é, quando a gente tiver, olhem só, anotem essa dica aí. A predicativa, ela vai ter sempre um verbo de ligação. Na predicativa, haverá sempre um verbo de ligação, que vai ligar a oração principal, né, que tem o sujeito, ao seu predicado. O problema é... Qual é o problema? O que o problema é? Qual a característica desse sujeito? O problema é que ele não entregou a documentação no prazo exigido. Eu vou ter um verbo aqui nesse complemento, portanto, eu vou ter uma oração. É subordinada porque eu dependo de informação. Está semanticamente relacionada à oração anterior. É substantiva porque vai fazer o papel de um substantivo sintaticamente. E também porque o problema é isso e deu tudo certo, sem nenhum problema, substantiva. E é predicativa porque está se referindo a uma característica, a uma qualidade do sujeito da oração principal. Então, o que é gente, só lembrando, o predicativo do sujeito é aquele termo que vai se referir a uma característica do sujeito, tá? A menina é bela. Bela é predicativo do sujeito se referindo à menina, tá? Então, o problema é que ele não entregou a documentação no prazo exigido. Pode ser ainda completiva nominal, vai exercer função de complemento nominal. Aqui também na completiva nominal, nós vamos ter o verbo de ligação. A diferença é que no complemento nominal, o complemento nominal ele é preposicionado, já no predicativo, não. Exerce a função de complemento nominal de um substantivo ou adjetivo da oração principal. Exemplo, estou convencida. Estou convencida de quê? Disso ou não? Estou convencida de que ele é seu namorado. Professora, e o objeto indireto? Aqui não seria objeto indireto? Calma, olha só. Estou convencida é a nossa oração principal. Estou é o verbo de ligação. Convencida é o adjetivo predicativo do sujeito, né? De que ele é seu namorado, está complementando o quê? O verbo ou convencida? No objeto indireto, no objeto indireto, ele vai ser o complemento de um verbo transitivo indireto. O complemento nominal, ele vai complementar um nome, certo? Então, se ele complementa um nome, ele não pode ser objeto. Ele vai ser um complemento nominal. E o complemento nominal, ele é preposicionado, ok? O complemento nominal é preposicionado. Estou convencida. Se eu digo estou de que ele é seu namorado, não tem sentido. Agora,
convencida de que ele é seu namorado, já temos o sentido. Portanto, de que ele é seu namorado está complementando aqui o adjetivo convencida e não o verbo estou. Portanto, é um complemento nominal. Oração subordinada porque está relacionada, associada à oração anterior, substantiva. Bora lá. Estou convencida disso. Deu para substituir sem nenhum problema. Substantivo e completiva nominal porque está complementando um nome. Lembrando, o complemento nominal vai ser tanto para substantivo quanto para adjetivo. A positiva vai exercer a função de aposto. Eu lhe disse apenas isto, que não se aborrecesse com ela, né? Aqui eu vou ter um sujeito eu, o objeto indireto lhe, o disse, que é um verbo transitivo direto e indireto, o adjetivo, o adjunto adverbial, apenas, e o objeto direto, isto. Só que eu preciso de um aposto, não se aborrecesse com ela. Uma dica, o aposto, né, ele vai aparecer logo em seguida a esses dois pontos, tá bom? Então, oração subordinada substantiva apositiva, porque aqui está logo após os dois pontos. Frequentemente, a apositiva ela vai ser precedida por dois pontos, né? Mas também pode vir entre vírgulas, tá? Atenção! Para reconhecer uma oração substantiva, pode utilizar um artifício que quase sempre dá certo. Quando a oração é realmente substantiva, é possível substituí-la por um substantivo ou por um pronome substantivo, como isto, isso ou aquilo. É preciso que a mercadoria seja entregue agora. É preciso isso. Isso é sujeito, tá? Então, isso vai ser oração subordinada, substantiva, subjetiva. Logo vi que você não aceitaria meu empréstimo. Logo vi isso. Esse isso está complementando o verbo vi, que é o quê? Verbo transitivo direto. Portanto, que você não aceitaria meu empréstimo é oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, fica como dica aí para saber se é substantivo ou não, substituir a oração por isto, isso ou aquilo. Belezinha? Bom, para casa, então, vai ficar a resolução das atividades das páginas da 34 até a 36. Eu espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa é só voltar no vídeo para ouvir novamente a explicação. Lembre-se, não saiam de casa, a não ser que seja extremamente necessário, tá bom? E se saírem, lembrem-se de usar máscara. Espero revê-los em breve, estou com bastante saudade e façam a atividade de casa aí em ritmo de São João. Afinal, vocês daí e nós daqui comemorando as festas juninas. Beijos e até a próxima!